sem temor algum. Jesus está aqui. Uou, leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levanta. Boa noite, igreja. Que você e sua família se conecte conosco nesta noite para juntos adorarmos e celebrarmos a Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Vem com a gente! Nessa canção, nós queremos declarar que somos gratos, queremos demonstrar a nossa gratidão, Senhor, através desse louvor e te agradecer por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nesse friozinho nós temos, Senhor, uma casa para repousar, Senhor. Nós temos o alimento diário, Pai. Nós temos a Tua provisão, meu Deus. Muito obrigado pelo Teu cuidado com as nossas famílias, Deus. E eu te peço também, nessa oração, Pai, que os necessitados sejam alcançados, Pai. Que a nossa comunidade seja alcançada, Senhor. E que a gente possa ser instrumento de bênçãos, Deus. Nos usa, Pai, para abençoar o nosso meio. Recebe essa canção, Senhor, pela gratidão dos nossos corações. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor
profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus será sempre meu maior tesouro. Declare nesse momento. E nada mais é possível nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nenhum acontecimento, mais nada, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso nos liga
ao Senhor Jesus eternamente, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo,
pode confiar. Jesus, Grande amigo, nele a gente pode confiar. Jesus, um grande amigo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar. pode confiar. Jesus, Meu grande amigo, nele a gente pode confiar. nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Meu grande amigo, nele a gente pode confiar. pode confiar. Jesus, Meu grande amigo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Um grande amigo, nele a gente pode confiar. Jesus, Grande amigo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Amém. Depois desse tempo especial e maravilhoso de adoração ao Senhor, quero continuar adorando a Deus com você e lembrando que temos a nossa agenda, conforme passou no início do culto de hoje, a nossa agenda especial da semana. Fique sempre ligadinho. E ontem, no sábado, aconteceu algo muito especial. Você lembra da campanha do aniversário solidário? Então, nós conseguimos comprar 30 cestas básicas e 60 litros de leite. E ontem foram feitas muitas doações, além de doações das cestas básicas também, fizemos doações de muitas roupas. As pessoas puderam escolher à vontade o que queriam. Então queremos agradecer a todos por cada um que se disponibilizou a fazer essa sua doação e também estar conosco na tarde de sábado. E outra coisa também, queremos lembrar você que nesse mês de agosto nós comemoramos o mês da juventude batista. Isso mesmo. E uma jovem da nossa igreja gravou um recadinho muito especial para você. Um beijo para todos os jovens da igreja. Fiquem com o recadinho. Olá pessoal, estou aqui para desejar parabéns a toda a galera da juventude, uma vez que o mês de agosto é o mês do Jovem Batista,
Eu quero lembrar também do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer: não tenho mais alegria de viver. Que a gente possa estar sempre lembrando do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. E é isso, Deus abençoe a todos. Boa noite, graça e paz, amados. Me chamo Ana Barros e nesse momento nós vamos elevar ao nosso Senhor nossos pensamentos, nossas petições, nossas orações. Assim oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti nesse momento, Senhor, nós queremos Te agradecer pelas nossas vidas, pela vida de nossos familiares, por tudo, Senhor, que nós temos passado e tens provido. Nesse momento, colocamos em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que se encontra enferma, ser com eles, ser a cura, Senhor, que eles possam voltar para os seus familiares. Senhor, nosso Deus, também nesse momento nós colocamos na Tua presença cada família, Senhor, da igreja, cada família, Senhor, que está ouvindo aquelas petições, Senhor, nos desejos dos nossos corações, que Tu possa, Senhor, fazer segundo a Tua vontade. Venha nos abençoar, nos direcionar, nos ensinar, para que nós possamos, Senhor, apesar de tudo que estamos passando, passar em Tua presença, Senhor, Te glorificando, e assim, Senhor, agradecendo que as pessoas possam ver Cristo em nós e possam, Senhor, assim também querer viver esse Cristo que nós professamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos também na Tua presença, Senhor, o pastor dessa igreja com a sua família, meu Pai, ser com ele. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso tempo agora de ministração da palavra. E quero convidar você para a gente acompanhar a narrativa bíblica que se encontra em Gênesis capítulo 6. E quero conversar com os irmãos hoje sobre a história muito conhecida da vida de Noé. Noé foi desafiado por Deus num tempo crítico, num tempo difícil da sua época, para fazer algo aos olhos daquela humanidade ainda mais inadmissível: construir uma arca num período em que não era costumeiro a chuva e diante de um povo que não estava nem aí para as advertências ou para a mensagem que aquele homem pregava na sua geração. Então eu quero conversar com você hoje sobre Noé e a fé para recomeçar. Uma fé inspirada no modelo de Noé para recomeçar. Gostaria que você também fosse, à luz dessa palavra dessa noite, encorajado a fazer recomeços, a recomeçar diante do cenário que nós estamos hoje de desafios materiais, desafios emocionais, desafios espirituais. Que o Senhor traga inspiração ao seu coração, que o Senhor traga fortalecimento à sua fé. Esse é o meu desejo à luz daquilo que nós vamos conversar nessa noite. O texto bíblico que nós vamos meditar nele está baseado no relato de Gênesis 6, de 9 até o 22, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá.
mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal, e você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus abençoe a sua palavra e traga inspiração ao nosso coração ao olharmos para esse texto. Quando Deus escolheu exemplos de fé para ensinar o povo de Judá, isso você lê lá em Ezequiel capítulo 14, versículos de 12 a 20, quando Deus queria trazer um exemplo, um modelo de fé para a nação naquele período ali do 6º século antes de Cristo, um dos 3 nomes que ele usou foi o de Noé, chegando a dizer que diante daquela nação idólatra, naquele tempo de tamanha pecaminosidade, distanciamento de Deus, se houvessem pessoas retas diante de Deus, a exemplo de Noé, Jó e Daniel, o texto chega a dizer ali naquele relato de Ezequiel que somente eles sobreviveriam. Parecido com o cenário aqui de Gênesis, num cenário onde a Bíblia vai dizer que Deus chega a sentir profunda tristeza no seu coração, a ponto de decidir eliminar, aniquilar aquela geração. E somente a família de Noé é preservada por causa do seu estilo de vida santo e temente a Deus. Veja que o texto que lemos começa a dizer: Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus na sua época, e termina dizendo ali no verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eis aqui um homem que nos inspira uma vida de fidelidade a Deus. E essa fé, essa fidelidade a Deus que eu quero convidar você a nós perseverarmos nela, a nós buscarmos, a nós implementarmos na nossa vida, para que também diante dos desafios que estamos vivendo no nosso tempo, possamos experimentar renovo, recomeço, milagres e bênçãos de Deus, a começar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no Brasil, e que isso alcance o mundo pelo poder do Evangelho de Jesus. Algumas características que se destacavam na vida de Noé. Vamos perceber, a Bíblia relata poucas informações da primeira metade da vida de Noé. A importância deste homem mostra-nos que ele fez tudo conforme era agradável a Deus. Por quê? Porque ele era um homem justo e íntegro. A Bíblia vai nos dizer que as pessoas no seu tempo eram pessoas distantes de Deus, eram pessoas voltadas para o pecado, pessoas buscando o seu prazer, a sua satisfação. Mas esse homem era um homem que se alegrava, se satisfazia em honrar e obedecer a Deus. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro. Capítulo 6, versículo 9 destaca isso. O fato mais importante sobre a vida dele é que ele era esse homem então reconhecido pela sua integridade no seu tempo. Ele era um homem que achou graça diante de Deus. Olha o que diz a palavra: mas no meio de tanta escuridão, Deus achou um ponto de luz. Porém, Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Capítulo 6, versículo 8. Um homem justo que fez toda a diferença. Deus continuou com seu plano para acabar com os homens, mas decidiu poupar a família de Noé e animais de algumas espécies. Por causa da integridade, da obediência, do compromisso de Noé
com o Senhor. Que esse homem também inspire a mim e a você a buscarmos ouvir e a obedecer o que Deus tem para nós nesse tempo, em nossa geração. Outra característica da vida de Noé é que ele fez tudo o que Deus ordenou. Olha, ele fez tudo quanto Deus ordenou. Capítulo 6, versículo 22, como lemos, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha mandado. Por esta fé obediente, ele é usado como exemplo ao longo da história bíblica. O autor de Hebreus, por exemplo, resumiu a história de fé de Noé, Hebreus capítulo 11, versículo 7, dizendo: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Além de fazer a arca, Noé pregou a palavra de Deus, segundo Pedro capítulo 2, versículo 5. Construiu a arca e pregou sobre a vontade de Deus no seu tempo, na sua geração. A Bíblia também não esconde a humanidade de Noé. Sendo esse homem íntegro, justo, temente, que achou graça diante de Deus. A Bíblia também vai dizer que uma característica interessante, diga-se de passagem, dos relatos bíblicos, é que ela não omite as falhas dos personagens, dos homens, que na história são instrumentos da graça de Deus, mas que também nos seus momentos de fraqueza e de falência acabam tropeçando. Então, uma característica interessante da narrativa bíblica é nos mostrar isso, para também nos encorajar, que mesmo com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas e falhas e temores, podemos em Deus alcançar a vitória, podemos em Deus realizar obras que dignificam, que glorificam o nome dele e abençoam pessoas, abençoam gerações. Noé era um homem, um herói da fé, mas ele não era perfeito. A Bíblia inclui um relato de vergonha quando esse grande homem se embriagou. Você encontra isso lá no capítulo 9, versículos 20 a 27. Isso para nos mostrar que Deus usa pessoas comuns, pessoas com fraquezas e imperfeições, para realizar a sua obra, para realizar a sua vontade. O caminho para então uma vida de fé, a exemplo de Noé, é o voltar os nossos olhos para Deus. E você, acompanhando a narrativa bíblica, vai perceber então que Deus faz esse chamado a Noé, dá essa ordem, essa instrução para que ele construa aquela arca, ele vai fazer o trabalho, vai acontecer exatamente como Deus diz, vem o dilúvio e chove sem parar sobre a face da terra por 40 dias, por 40 noites, e aí, nesse tempo todo, Noé e a sua família é preservado com os animais, pelas suas espécies ali, que foram guardados e protegidos naquela arca. Essa narrativa desse momento de juízo de Deus e preservação de Deus, de juízo de Deus e salvação em Deus, nos remete a olhar também para esse tempo de oportunidades que nós estamos vivendo. Que para alguns esse cenário de dores e sofrimento pode parecer um juízo de Deus, pode sinalizar um juízo de Deus, um homem arcando com as consequências das suas próprias escolhas tortuosas, contrárias ao projeto de Deus, mas é nesse cenário também de doença, de caos, de sofrimento e dificuldades, que a porta de salvação, de encontro, de perceber o favor e o cuidado de Deus aparece para muitas pessoas. Ora, a Bíblia vai dizer para nós em Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 3, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que se pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ora, a fé
diz a palavra ainda, é o firme fundamento, é o alicerce seguro, é a convicção daquilo que nós não vemos, mas cremos, conforme diz aqui o autor de Hebreus. É pela fé que nós alcançamos graça e favor de Deus, e é pela fé que eu e você vamos vencer todas as dificuldades nesse tempo, nesse cenário. Por isso convido você a olhar para o Senhor nessa noite, convido você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, restaura a minha fé, Senhor, inspira mais fé na minha vida, na minha caminhada, na minha casa. Traz, Senhor, fé renovada, traz fé fortalecida, aumenta a minha fé, porque a fé é ela que nos conduz para mais perto do Senhor. E a fé, ela é uma escolha, ela é uma decisão nossa de crescer nela, porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem. De que forma então a fé vem? Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Abra o seu coração, invista tempo na presença de Deus, para que você cresça e fortaleça na sua fé. Fé é todos os dias você abrir a janela do seu quarto com a convicção que Deus tem algo novo e bom para você do lado de fora. Coisa linda. Fé é essa certeza, essa convicção de eu poder abrir a janela e olhar e saber que há algo bom, algo novo, algo abençoado de Deus me esperando, chegando na minha caminhada. Fé, portanto, é uma escolha. Fé é andar pelo que não se vê, crendo que chegará em um lugar melhor do que você está. Fé é uma vida de certeza no mundo de incertezas. É com essa fé que eu quero convidar você, então, a olhar para o seu momento, a olhar para a sua vida, a olhar para a sua família, e a exemplo desse homem Noé, ser inspirado nessa noite e nesse tempo, a crescer, a ter uma fé também que te projete, que te encoraje e que te capacite a recomeçar, a vencer e a superar os desafios desse tempo presente que tem vindo sobre a sua vida e sobre a sua família. Como trilharmos esse caminho de fé, a exemplo então desse personagem, desse homem de Deus chamado Noé? Eu quero sugerir para você pelo menos 4 movimentos nesse crescimento e aprendizado de fé. Primeiro é ouvir, obedecer, agir e receber. Se movimentando na direção de Deus para ouvir o que Deus tem para lhe dizer, para obedecer aquilo que Deus falar ao seu coração, dar os passos, agir na direção daquilo que Deus lhe falar e prontamente receber as bênçãos do Senhor, celebrando essas bênçãos e também repartindo com aqueles que estão ao seu lugar. Ah, queridos, se assim fizermos, poderemos ser abençoados e abençoadores nesse cenário de escassez, de dor e desesperança. Sermos fortalecidos e ousados pela fé que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Senhor, o nosso Pai amoroso. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia vai dizer: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Então, quero proclamar em nome de Jesus essa palavra, essa mensagem de encorajamento que inspire você a fortalecer e a crescer na sua caminhada de fé, nesse movimento então em direção ao ouvir, obedecer, agir e receber, dando os seguintes passos. Primeiro, ouvir os avisos de Deus, assim como Noé ouviu os avisos de Deus e prontamente ali cumpriu no seu tempo. Diz o texto, essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
porque ele andava, porque ele se relacionava, ele estava com seus ouvidos abertos para receber, para ouvir, para entender, para perceber o que Deus estava comunicando no seu tempo. Nesse tempo também, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está lhe dizendo. Primeiro passo em direção, então, esse movimento, esse caminho para uma vida de fé é ouvir os avisos de Deus. Qual a voz você tem ouvido nesse tempo, meu querido? Quais as vozes que você tem dado atenção? Quem está dirigindo você? Quem está determinando os seus passos? Quem está determinando as suas ações e reações? Uma vida de fé começa na busca de ouvir o Senhor. Quero sugerir para você, comece o seu dia ouvindo a palavra de Deus, comece o seu dia falando com o Senhor, comece o seu dia trazendo para o seu coração e para a sua mente a palavra de esperança, a palavra de encorajamento, a palavra de fortalecimento. Primeira atitude, então, na direção desse caminho de fé, dessa fé que vai nos inspirar a recomeços, a vitória, é ouvir os avisos de Deus. Segundo, assim como Noé fez, obedeceu a Deus, ouvir e agora obedecer. O segundo passo é o passo da obediência. Obedecer a Deus. Se você quer trilhar um caminho de fé, de crescimento, de superação, de fortalecimento na sua fé, decida por obedecer aquilo que Deus lhe mandar. Há um hino do nosso cantor cristão que diz assim: crer e observar tudo quanto o Senhor ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Seja fiel a Deus, seja fiel aos ensinamentos do Senhor, fortaleça a sua fé naquilo que Deus tem dito e obedeça, decida. Obediência é uma decisão, obediência é uma demonstração de confiança, porque eu confio no Senhor, porque eu acredito de que Ele é fiel e de que Ele não falha e de que a sua palavra vai se cumprir. Eu coloco os meus pés nesse caminho da fé, da esperança e da confiança, e então decido obedecer, mesmo não entendendo, mesmo muitas vezes não sentindo, mas pela fé eu obedeço. Obediência é uma posição de submissão e reconhecimento da autoridade do Senhor sobre a minha vida. Quando eu obedeço, eu me sujeito à autoridade do outro, e principalmente se sujeite à autoridade do Senhor. Num tempo onde as nossas vaidades pessoais estão sendo confrontadas, num tempo onde a nossa humanidade, onde a nossa fragilidade tem sido testada todos os dias, meu querido, minha querida que me ouve nessa noite, decida trilhar um caminho de obediência, pois será um caminho também seguro, pois a obediência leva à bênção. Obediência gera bênção, porque é agradável aos olhos de Deus um coração obediente. A terceira atitude é agora agir. Noé agiu de que forma? Ele construiu prontamente aquela arca que Deus mandou. Noé não questionou, Noé não duvidou, mas Noé prontamente foi na direção daquilo que Deus mandou que ele fizesse naquele tempo. E um caminho de fé que eu e você precisamos trilhar nesse tempo é estarmos atentos ao que Deus está falando, estarmos com o coração quebrantado para obedecer o que Ele está sinalizando, e agora prontamente a começarmos a agir, ir na direção. Se é bem verdade que é um cenário de tanta dúvida, que é um cenário de tanta incertezas, que é um cenário de tanto medo e pavor, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Ei, coloque os seus passos no caminho da fé e se mobilize, haja, lance a semente da mensagem de salvação, põe a tua mão no arado, como diz a palavra de Deus. Não olhe para trás, não olhe para os lados, mas acredite que mesmo nesse cenário de incertezas, de medo e sofrimento, Deus tem poder para fazer algo lindo, maravilhoso, extraordinário nascer no coração.
Algo novo pode brotar no seu coração, na sua família, na família de muita gente. Muitas pessoas podem ser alcançadas por uma palavra de fé. Muitas pessoas podem ser encorajadas por uma atitude de fé. Não se acovarde, mas pela fé abra sua boca e declare palavras de bênçãos, palavras de acolhimento, palavras de encorajamento. Construa algo nesse tempo, onde as palavras de pessimismo estão dizendo que tudo vai mal, que é um tempo de muita indefinição, é verdade, mas nós não somos movidos por circunstâncias, somos movidos pela fé. Abra os seus ouvidos, escute a direção de Deus, treine o seu coração, submeta o seu coração para estar em sintonia com a vontade de Deus, em obediência à vontade de Deus. Agora construa, faça algo, trabalhe para o bem do reino de Deus e trabalhe para o bem do seu próximo. Uma vida de fé é demonstrada por uma vida de ação. Hoje eu falava na nossa meditação pela manhã, todas as manhãs eu gravo uma meditação em caminho para o pessoal aqui da nossa igreja, para alguns amigos que estão lá cadastrados no grupo, que querem receber essa devocional. E a devocional dessa manhã falava justamente sobre isso, que fé não é ficar parado esperando acontecer. Se é muito bem verdade que Deus está no controle de todas as coisas, mas a fé que ousa e que faz, a fé que gera resultados, é uma fé que descansa em Deus, mas não fica no conformismo e nem na alienação. Quarta-feira nós estudamos o nosso tempo ali de culto de oração, sobre na parábola ali do juiz, né, injusto, e aquela viúva vai diante dele, e por causa da sua perseverança, da sua insistência, está lá em Lucas capítulo 18, ela teve a sua causa alcançada, ela teve a sua causa julgada, porque ela não esmoreceu, ela não desistiu, ela foi, ela persistiu, ela agiu pela fé, pela sua perseverança, a sua bênção foi alcançada. Uma vida de fé, portanto, é uma vida que age. Uma vida de fé é demonstrada por uma vida de ação. Porque a própria palavra vai dizer para nós na carta de Tiago que fé sem obras é morta. A fé é o combustível que leva você a construir coisas que não existem. Nesse tempo que estão falando para nós de um novo normal, de tantas coisas que nós não prevíamos e nós não estávamos esperando e nem estávamos acostumados a conviver, é nesse cenário de um novo que eu quero convidar você, em nome de Jesus, ouse fazer, ouse liberar, ouse ministrar palavras espirituais, palavras de fé, ouse implementar no reino de Deus, ouse implementar na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, quem sabe um momento de você se reinventar, se redescobrir, um momento de você colocar em prova, chamar à existência pela fé, aquelas potencialidades, aqueles talentos, dons e capacidades que estão aí dentro de você, e que Deus quer que você agora, em nome de Jesus, coloque isso pela fé em prática, e celebre, e fique maravilhado com coisas lindas, extraordinárias que Deus vai fazer acontecer através da sua vida. Naquele tempo era inconcebível um homem que começa a construir uma arca daquele tamanho, um transatlântico para aquele tempo de Noé, num tempo onde não se estava nem vislumbre de chuvas. E de repente aquele homem começa a construir, dizendo: vai vir uma grande chuva e o mundo vai ser destruído. Quem sabe, a exemplo de Noé, Deus tem colocado os sonhos, Deus tem colocado projetos no seu coração, e você fica pensando: mas é muito difícil, agora não dá, agora não é tempo, agora não é tempo de implementar nada, agora não é tempo de fazermos nada, agora é tempo de a gente ficar só em casa, de braços cruzados e torcendo, esperando que logo, logo essa pandemia passe. Sim, é bem verdade que há um cenário de impossibilidades e dificuldades, mas não é momento de nós curvarmos os braços e ficarmos alienados. Não
não, é tempo de a gente acreditar, de orarmos, de proclamarmos e saber que Deus continua trabalhando, Deus está agindo, Deus não está indiferente, Deus não foi pego de surpresa, Deus continua no seu trono de glória, no controle de todas as coisas. E Deus continua falando, levantando pessoas nesse tempo, e Deus quer continuar usando a sua vida, Deus quer usar a nossa igreja como um instrumento de graça, de bênção, de proclamação de esperança. E precisamos fazer isso pela fé. Então não fiquemos alienados, não fiquemos acomodados, não fiquemos desanimados, não. Mas se desperte e se deixe ser instrumento da graça de Deus nesse tempo. E finalmente Noé recebeu a aprovação de Deus. O texto termina dizendo: Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Capítulo 7, versículo 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E por causa da sua atitude de obediência, ele recebe esse reconhecimento da parte de Deus, por ser um homem justo, por ser um homem temente, por ser um homem de fé. Ele é preservado naquele cenário de caos. Noé recebeu a aprovação de Deus. Então, para trilharmos esse caminho de fé, recapitulando, nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos obedecer o que Deus está falando. Nós precisamos agir na direção daquilo que Deus está mostrando, não ficar acomodado, sair do nosso marasmo, sair do nosso conformismo, trabalhar em prol de mudanças. E finalmente precisamos estar abertos para receber a confirmação e repartir aquilo que Deus tem sinalizado e derramado sobre as nossas vidas. Precisamos transbordar de fé e de esperança para contagiar aqueles que estão ao nosso redor, começando do seu lar, começando da sua casa. Que o seu lar possa ser contagiado por um sentimento de esperança, de fé, de culto, para que quando nós retomarmos para as nossas atividades presenciais, possamos ter tempos, encontros realmente de muita celebração, de muita festa, de muita alegria, muita vida nos nossos cultos, porque quando há culto na vida, vai haver vida no culto, vai haver vida no ambiente de celebração. Noé recebeu a aprovação de Deus, Noé foi aprovado pela sua obediência, não pelo seu talento. Grave isso. O que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Diz a palavra: obediência quero e não sacrifícios. Um coração contrito e quebrantado diante de Deus, Deus não vai desamparar. Noé foi aprovado pela sua obediência. Você é aprovado pela obediência, não pelo seu talento, não pela sua performance. Sucesso é fazer o que Deus manda. Na perspectiva do reino de Deus, ser próspero, ser bem-sucedido, é estar no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo de acordo com o que Deus quer que a gente faça. Estar sintonizado com o plano perfeito de Deus, com o nosso senso de propósito de vida muito alinhado com o plano de Deus. Não ficar correndo atrás de realizações e satisfação meramente humana, mas que a nossa satisfação e contentamento esteja em estar no centro da vontade de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e aí sim celebrar e regozijar na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas para a glória de Deus e no seu devido tempo. Finalmente, sua maior conquista deve ser agradar a Deus em tudo que você fizer. Quero terminar lendo o que o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 39 e 40, nos diz: porque creram
Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. O escritor de Hebreus falando ali dos chamados heróis da fé, uma galeria de homens e mulheres que ao longo da história, da narrativa bíblica, foram instrumentos de Deus para abençoar vidas, para impactar gerações, para transformar cidades, para transformar multidões, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. O escritor de Hebreus começa dizendo: tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, nos falou nesse último tempo, a sua revelação maior, mais plena, perfeita e completa foi revelada. O ápice da revelação de Deus está em Cristo Jesus, em conhecer a Jesus. E todos esses heróis da fé seguiram, creram, mesmo ainda não vendo, mas acreditando na promessa de que o Redentor viria. É esse Jesus que hoje foi revelado, é esse Jesus que quer trabalhar na sua vida, quer trabalhar na minha vida. É esse Jesus que nos convida nessa noite, queridos, a lançar diante dele toda a nossa preocupação e todos os nossos medos e temores, porque ele cuida de nós. É esse Jesus que eu quero te convidar a se entregar a ele de todo o coração e pela fé, quem sabe hoje recomeçar uma nova história, um novo momento na sua vida. Quem sabe até aqui você tinha decidido viver movido pelas suas ideias, pelas suas expectativas, mas hoje eu quero convidar você, volte para Deus, entregue a sua vida ao Senhor, receba Ele pela fé como Senhor e Salvador pessoal e venha provar e ver que uma vida com Deus vale a pena. Venha provar e ver que realmente Deus faz nova todas as coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa ouvir essa palavra, que você possa ouvir esse convite, que você possa obedecer prontamente esse convite de Deus, que você possa agir, se abrindo e pela fé recebendo o amor de Deus, o perdão de Deus e recomeçar uma nova vida com Ele. Quem sabe você tem estado abatido, enfraquecido na sua fé. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito de Deus dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te capacito, eu te restauro, eu te renovo. Vá na direção daquilo que Deus tem para você e receba a palavra de Deus no seu coração, receba o consolo do Espírito de Deus, receba o renovo do Senhor, seja fortalecido na sua fé e viva um tempo de milagres. Viva um tempo de oportunidades para aprofundar a sua relação com Deus e para conhecer coisas maiores e mais profundas que Deus tem para todo aquele que nele crê. Assim como Noé ouviu, obedeceu, agiu e recebeu a aprovação de Deus por causa da sua obediência, que você também, exemplo desse homem de Deus, possa ter experiências transformadoras e a sua vida ser marcada por uma manifestação poderosa de Deus e que ela seja uma inspiração e que ela impacte a vida de outras pessoas, assim como Noé impactou a sua geração e até hoje continua nos falando o seu ato de fé e de justiça. Que a sua atitude de ir na direção de Deus pela fé mude a sua vida a ponto de refletir, impactar a vida de outras pessoas, de transformar a realidade aí na sua casa, na sua família, marcar a sua família, impactar a sua geração por meio de uma obra linda e de uma experiência transformadora com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você para nós orarmos, encerrando esse tempo, entregando a nossa vida ao Senhor, e terminarmos esse culto celebrando e declarando que nós cremos que grandes coisas, coisas novas, coisas extraordinárias, coisas maiores e mais profundas, Deus tem reservado, Deus há de revelar na sua vida para a glória,
para a honra e para louvor do nome dEle e para a sua alegria, para a sua plena paz e compreensão das coisas maravilhosas que Deus tem reservado para todo aquele que nele crê. Oremos. Senhor, nós te entregamos esse tempo. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Eu oro por cada lar onde essa mensagem está chegando. Eu oro por cada família onde esse culto está sendo agora celebrado. Eu oro pela nossa comunidade de fé. Eu oro pelos nossos irmãos. Eu oro por aquelas pessoas que o Senhor tem nesse tempo levantado, que o Senhor tem despertado. Mas eu oro também por aqueles que estão sentindo a sua fé abalada. Eu oro por todo aquele que está desanimado. Eu oro por todo aquele que está enfraquecido. Espírito Santo, agora vai em nome de Jesus, traz fortalecimento, aviva, desperta, renova a fé desse meu irmão. Deus, consola o abatido, cura o enfermo, aviva o enfraquecido, e que a nossa fé seja em nome de Jesus revigorada pelo ouvir a palavra do Senhor, por prontamente abrirmos o nosso coração e recebermos pela fé tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de nós pela fé, Deus, implementarmos, agirmos e nos movermos na direção do Senhor, e como resultado disso recebermos do Senhor a aprovação. E com isso, Deus, nós nos alegrarmos na Tua presença e podermos transbordar em alegria e ministrar na vida de outras pessoas as boas novas de salvação, as boas novas de esperança. Que a Tua graça maravilhosa, Senhor, seja derramada sobre cada um que me ouve nessa noite. Abençoa a nossa igreja, fortalece-nos, derrama mais fé sobre o nosso coração, aviva, Deus, a nossa esperança, aviva, Senhor, a nossa compreensão, a nossa certeza da presença, do consolo e da companhia do Senhor todos os dias ao nosso lado, e que esta semana, o início dessa nova semana, seja mais uma semana de oportunidades para caminharmos mais perto do Senhor e para percebermos as maravilhas, as bênçãos e os milagres do Senhor em nossa vida, ao nosso redor, em nosso tempo, em nossa geração. Que a Tua bênção, que a Tua graça e que o Teu favor, Jesus, seja abundante, seja impactante na vida de cada um dos meus queridos que me ouvem nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos.
Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas